Quando alguém vier te julgar, que é o que mais acontece hoje em dia, você chega para essa pessoa e fala assim: fulano, o negócio é o seguinte, eu vim ao mundo para ser feliz, não perfeito. Por que eu achei essa frase interessante? Hoje em dia, o que as pessoas mais fazem é julgar umas às outras. E eu pergunto para você, quem é que tem capacidade, pureza e santidade suficiente para julgar o outro? Ninguém, não é? Pois é. O único que tem essa capacidade é nosso mestre. Ele era perfeito. E mesmo assim, ele foi julgado. E ele mesmo não julgou ninguém. E a palavra nos diz que o único que tem o poder de nos julgar é Deus. Mas ninguém pode fazer isso. E sabe por quê? Nós somos descendentes do pecado. Nós somos imperfeitos. Nós erramos. E assim como nós erramos, o nosso irmão também erra. Mas é muito feio a gente deixar de enxergar os nossos próprios erros para enxergar apenas os erros dos outros, criticar tudo que o outro faz, como se aquela pessoa fizesse tudo perfeito, como se aquela pessoa que está ali julgando não errasse. E a gente sabe que não é assim. A maioria, ela tem um instinto de hipocrisia tão grande que ela faz isso aqui, ó, para os próprios erros. Mas ela faz isso aqui para o erro do irmão. Muito feio, né? Pois é. Se você não tem moral para criticar, para julgar, por que você faz questão de julgar os outros? Se você não tem moral, não tem capacidade para isso. É um grande erro, gente. O que nós temos que nos empenhar é em cuidar de nós, de nos enxergarmos. Pega um espelhinho, põe na sua frente e fala: eu sou perfeito? Eu estou ali criticando fulano, será que eu também não sou igual? Ou pior? Porque geralmente a pessoa que critica, que julga, ela é muito pior. Até porque ela se acha santa. Então, um grande erro já começa por aí, né? A pessoa que tem a mania de ficar julgando todo mundo, ela se acha perfeita, mas não é. Então, que nós possamos ter mais humildade e passarmos a nos enxergar primeiro, antes de enxergar o erro do outro. E isso é em tudo, porque as pessoas criticam tudo. Se casa com uma pessoa, está julgando. Se não casa, está julgando. Se está na religião X, está julgando. Se está na religião Y, está julgando. Essa história até de religião dá até raiva, porque é uma coisa que você não deve se intrometer nas escolhas do outro. Porque e o livre-arbítrio, né? Se o próprio Deus deu, por que a gente tem que se intrometer no livre-arbítrio do outro? De achar que a gente está numa religião, só a nossa está certa, enquanto o próprio mestre não fundou religião nenhuma. Ele só ensinou. Ele não disse, quem vai ser salvo está na religião A, B ou C. Ele não disse isso. Deus, ele vai nos salvar pelos nossos atos. Ele sonda nossos corações. Não adianta você estar numa religião, achar que a sua religião é verdadeira, é perfeita, que você faz tudo certo se você está fazendo tudo errado. E é o que mais a gente vê. E isso é em todas as religiões, todas elas. Porque todos nós somos imperfeitos, então em todas as religiões vai ter gente que erra. Às vezes até o líder daquela religião está ali falando para você o que você tem que fazer, enquanto ele mesmo não faz. E por quê? Porque ele é imperfeito. Mas é aquilo que eu falo, às vezes a hipocrisia faz a pessoa não enxergar a si próprio, só o outro. É o tal dito: o macaco olhando o rabo do outro macaquinho, mas o dele mesmo ele não consegue enxergar. Então, gente, que nós possamos respeitar as escolhas do outro, que nós possamos parar de julgar o outro, que nós possamos enxergar que ninguém é perfeito, que todos nós temos erros, mas que nós temos que começar o julgamento por nós mesmos.
Não adianta você julgar o outro se você também erra. Então julgue-se. Pratique esse ato de juiz que você tanto gosta de ter, começando consigo mesmo. Se julgue. Fala assim para você: se hoje fosse o dia do juízo final, o que será que aconteceria comigo? Será que Deus estaria feliz comigo ou descontente? Será que a minha língua, que corre para fofocar, que corre para julgar, não seria condenada? Minha gente, é sério o que eu estou falando. Estou falando num tom de leveza, mas isso tem muita seriedade. Então, que nós possamos refletir nessa palavra de hoje, passar a se enxergar e enxergar menos o outro, porque cada um cuida de si. Não se esqueçam, a salvação de cada um é individual. Eu cuido de mim, você cuida de você. Cada um cuida de si. Não podemos nos meter na vida dos outros. Não podemos julgar ninguém. E sim deixar para Papai do Céu fazer isso no momento certo. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar esse like legal para mim e compartilhar com outras pessoas que gostam de viver julgando os outros, mas esquecem de se olhar no espelho. Um ótimo dia para vocês. Que Papai do Céu abençoe a todos.